porque não tem como vocês me responderem essa carta se eu remeti a uma pessoa errada. Provavelmente você vai devolver para o correio, alguns nem devolve, rasga, né? Mas vê assim, não, eu não vou responder, porque essa carta não era para mim. E o que tem isso a ver com a oração? Hoje nós vamos ensinar a forma correta de você orar a Deus e obter a sua resposta. Amém? Não tem como você receber uma resposta de Deus se você não mandar a carta exatamente para a pessoa certa, com o carimbo certo. Vocês sabiam que essa carta que vocês receberam, além de estar com o nome errado, não tem carimbo? E lá no correio é necessário um carimbo para que você possa emitir essa carta para o lugar de origem, daquilo que você quer que chegue. Seja essa qual for a carta, é necessário um selo, vocês estão entendendo? O nome correto e um endereço. Se você colocar ali a sua cartinha, eu, Ludmila, moro na QR 431, conjunto tal e tal, e for mandar para Josenilda, lá na 429, conjunto 2, casa 16, porém ela esquecer do endereço certo, não vai chegar. Se ela colocar sem número, não vai chegar. Se ela não for no correio e não carimbar, pagar um selo, porque paga, tá? Não é de graça, não. Tem que pagar um selo. Essa carta também não vai chegar. E eu quero trazer hoje para você uma notícia boa. Quando nós aprendemos a orar, nós estávamos ali segunda-feira recebendo os pedidos de oração. Se foi depositado aqui, porque vocês acreditam que nós estamos orando por esses pedidos, amém? Então, quando nós colocamos esses pedidos, nós conseguimos entregar essas orações da forma correta. Algumas pessoas
que a vossa alegria seja completa. Olha só, amados. Tem segredo. Todos nós aqui, todos vocês fizeram uma oração. Mas em momento algum vocês disseram em nome de Jesus. Mas assim, você pediu ao Pai, mas esqueceu de dizer em nome de Jesus. Isso é o segredo, queridos. Aqui eu estou ensinando a você a forma certa de orar. Ele diz assim, olha, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, primeiro você pede a quem? A Deus. E ele disse, em meu nome, pedi ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Até agora nada vocês me pedirem em meu nome. Pedi e receberei para que a vossa alegria seja completa. Então, toda a nossa oração tem que ser ao Pai, que é nosso Deus e Pai. Senhor, está certo, tá? O que você tem que enfatizar é o nome. Esse nome é o selo. Quantos estão entendendo que a nossa carta precisa de um selo? O selo é a garantia de que aquela oração vai chegar até Deus. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Então, nunca esqueça que a sua oração final tem que ser em nome de Jesus. Amém? Esse é o selo, é a garantia de que a sua oração chegou ao trono de Deus. Está escrito assim ou não? Tudo que você quiser. Até agora você não me pediu nada. Por que ele disse isso para os discípulos? Porque Jesus já estava ali. Ele podia pedir diretamente a Jesus, sim ou não? E Jesus ia pedir ao Pai. E o Pai ia conceder. Mas ele disse, olha, agora vocês não precisam pedir nada. Mas vai chegar uma hora que vocês vão precisar pedir, porque eu não vou estar mais aqui. Eu vou para o Pai. E tudo que vocês pedir a Ele em meu nome, Ele vai conceder para vocês. Para que a alegria de vocês seja completa. Por isso, queridos, não podemos esquecer de forma alguma de selar a nossa carta, a nossa oração. Lembra, eu quero que vocês entendam que a oração que a gente aprendeu, que é um diálogo com Deus, é um encontro com Deus, é uma comunicação com Deus. Lá no Jardim do Éden, quando Adão não tinha caído na tentação, no pecado, Deus saía do seu trono e ia falar com ele. Ele tinha um relacionamento, Deus ia até o encontro do homem. Quando ele quebra essa comunhão, nós precisamos ir ao encontro de Deus através de Jesus. Então você precisa entender que a sua oração só vai ser validada quando for selada com o nome de Jesus. Essa é a forma correta. Você pode correr para todo lado, mas se você esquecer de carimbar a sua carta, a sua oração não chega no trono de Deus. Amém, queridos? Então é muito importante que você aprenda isso, selar sua oração no nome de Jesus. Está escrito aí na sua Bíblia, sim ou não? Vocês conferiram? Está dizendo que é para pedir no nome dele? Peça ao Pai, em nome de Jesus. Ele falou isso porque ele disse, olha, vocês agora não precisam pedir. Mas nós, agora precisamos, tá? Porque Jesus já se foi. Mas ele deixou o nome dele. E o nome dele é como uma chave. Uma chave que abre as portas para as nossas orações chegar diante de Deus. Porque eu quero dizer para você que eu e você não temos condições de chegar diante de Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Não temos. Mas aí, pastor, e o véu não se rasgou? Sim, mas a gente precisa de um intercessor, aquele que vai intermédio por nós. Vamos abrir em Jeremias 31. Quem achar pode ler. E alguém abre em Ezequiel 36, 26. Jeremias
31, verso 33. Irmão Francisco, achou? Abre aí, irmãos, em Ezequiel 36, 26. O seu é Jeremias 31, verso 33. Ezequiel 36, 26. Primeiro Jeremias. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só. Antes de Jesus vir, a gente não, né? Os profetas iam até Deus fazer os pedidos de orações daquele povo. O povo ia ali, pedia e eles intercedia. Mas quando Jesus vem, ele coloca tudo que era de responsabilidade do profeta para ele agora. Então nós agora temos uma pessoa que intercede por nós. Antes era os profetas, mas agora nós temos o quê? Uma nova aliança. Agora, essa aliança que, o que é uma aliança? É um compromisso. Aliança é um pacto. Aliança é um contrato. Então, Deus fez um contrato por meio de Cristo, de ouvir as nossas orações por intermédio dele. Você tem um Espírito Santo que ora e o Deus responde por meio de Jesus Cristo, porque ele intercede por nós. Amém? Leia aí, irmão. Ezequiel 36, 26. Vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha só, ele disse: vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito. Esse coração, ele não está dizendo esse que bombeia o sangue, não, tá? Esse coração é um coração normal que joga o sangue para o seu corpo todo. Quando ele está falando aqui, ele está falando do espírito, que ele vai colocar em nós um espírito novo, um espírito inabalável. Esse Deus maravilhoso não existe em nossas vidas. Outrora a gente não tinha esse coração, mas ele colocou por causa de quê? Da aliança que ele fez. Por isso que quem crê em Jesus Cristo, ele tem esse novo nascimento, um novo coração. Não foi lá e fez uma cirurgia, abriu e tirou, não. Esse é o mesmo coração, mas ele está falando do teu espírito, um espírito inabalável, um espírito que crê nessa palavra, que conduz para a vitória, amém? Então a gente precisa guardar. Ele disse assim, você precisa observar os mandamentos do Senhor. Então essa palavra é para nós hoje, que temos o Espírito de Deus e precisamos prosseguir em conhecer Deus. Então, a gente não pode viver uma vida só de querer, no domingo já dá bom para mim. Não, amados, você precisa mergulhar mais em Deus, aprender essa palavra para não errar. Amém? Então, é isso aqui, pastor. Então, Deus havia prometido estabelecer essa nova aliança e ele estabeleceu esse novo compromisso comigo e com você. Mas nós também precisamos firmar o compromisso com ele, porque o compromisso não pode ser de uma só parte. Amém? O problema é que a gente só quer que Deus tenha compromisso conosco e a gente não quer ter compromisso com Deus. Compromisso com Deus é estar aqui na presença dele, é buscar a presença dele, é conhecer mais dele, é estar aqui numa escola, porque isso aqui é uma escola. Além de ser um hospital que cura, é uma escola que ensina e é um restaurante que dá alimento para a sua vida e para a minha vida. Alimento esse espiritual. Não é um alimento onde vai comer, mas se tiver a gente também come. Amém? Mas é um espiritual, amados, onde nós precisamos nos apegar com essa palavra. Precisamos nos ficar atentos a essa palavra. E entender como que eu devo orar, como eu devo falar
com Deus. Como Deus vai me responder? Será que tem uma forma? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Vocês viram que Deus pode não ouvir a oração, porque a carta não foi selada. E qual é o selo? Qual é o selo? Não escutei, não. Qual é o selo? Amém. O nome de Jesus é o selo da sua carta, da sua oração. Amém ou não amém? Vamos abrir em Hebreus mesmo. Abra em Hebreus. Não tem Hebreu na Bíblia não, tá, amados? Então, abra em Salmo 151. Salmo 151. Peraí, em Hebreus ou em Salmo 151? Não, eu falei Hebreus, não foi? Então, a gente vai corrigir em Hebreus, Salmo 151. Abra aí, irmão. Por isso que eu digo, era isso que eu queria que você dissesse. Aí, assim, varão, não tem Salmo 151, não, tá, amados? É só até o 150, eu fiz isso só para pegar vocês. É Hebreus 9, verso 12 e 15. Hebreus, quem está aí? Hebreus 9, verso 12 a 15. Quem abriu? Ninguém achou? Jesus. Lá no final, Hebreus 9, 12. Hebreus. Bem lá no final, Hebreus. Leia aí, irmã Helena. Pode ler compassivo, para a gente entender, tá? É o 9, o verso 12 e o 15. Não por meio de sangue de bodes, nem de bezerro, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. É até o 15? Pode continuar isso. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha. Nossa. Aspergidas mesmo, nome estranho. Aspergidos sobre os contaminados mesmo. Os contaminados e os santificam quanto à purificação da carne. Até o 15. Muito mais do sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno e si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões, e havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da vida, da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Olha só, o sangue de Jesus é o selo da nova aliança. Antigamente, como eu falei antes, as orações era chegada até Deus por meio dos sacrifícios. O sacerdote recebia ali os seus novilhos e ofereciam a Deus. E aquele sangue aspergido ou derramado sobre aqueles animais, aquele fogo queimado, ele chegava com um aroma suave e perdoava os nossos pecados. Os nossos não, né? Dos antepassados, que o nosso é o de Cristo. Mas olha só o que diz assim, olha, se aquele sangue conseguia resolver esse problema, ainda mais a nova aliança. No sangue de Jesus Cristo, que ele derramou por nós, foi apagado de uma vez por toda. Antigamente, eles faziam aquilo e todo ano tinha que repetir a mesma coisa. Agora, com Cristo é diferente.
o meu e o seu pecado foi apagado. Ele pagou o preço. E olha o que ele diz assim: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm chamado. O Senhor te chamou. Então você tem agora esse compromisso com Ele. Então, esse sangue de Jesus Cristo foi a nova aliança. E na nova aliança você tem acesso a Deus pelo nome, por meio de Jesus Cristo. Então, a tua oração pode ser ouvida através do nome de Jesus Cristo. Não tem outra forma, então, nós não podemos pedir a outras pessoas. Por isso que a gente crê nessa palavra e não tem outro intermédio, tá? Não tem outro mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo. Amém? Hebreus, no capítulo 8, verso 6, diz: agora com efeito, se você quiser abrir, pode abrir. A nova aliança, ela é superior, tá? Então, Jesus, ele pagou esse preço para que eu e você tivesse esse acesso. Mas não se preocupe, você tem que entrar no Santo do Santo com ousadia e crer que a sua oração vai ser respondida. Precisa crer nisso. Às vezes tem pessoas que não querem orar, a falar com Deus ou pedir algo a Deus, que ele se sente tão pequenino. Não, eu sou pequeno, eu errei, eu falhei. Ei, pelo amor de Deus, escuta o que a palavra está dizendo. O sangue de Cristo te purificou de todo pecado. Você agora é uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você comete falha, comete, mas peça perdão e não deixe de falar com Deus por causa das suas falhas. O sangue dele te purificou. Quando Deus olha para mim e para você, ele não vê você. Ele vê o sangue do Filho dele derramado na cruz. Hebreus 8,6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador superior à aliança, atribuída com a base em superior promessa. Como está escrito aí, irmão Francisco, na sua versão? Então, há uma promessa melhor para mim e para você. Ei, há uma promessa melhor. Ele disse que ele é mediador de superior aliança. Aquelas alianças do passado, ora, foram quebradas. Não havia outro. Teve aliança com Noé, teve aliança com Adão, teve com Moisés. Olha, toda essa aliança, a de Cristo foi superior. Essa aliança que você faz parte hoje é a aliança que te dá acesso a receber de Deus tudo que Ele tem para mim e para você. O que nós precisamos é compreender quem somos em Deus para obter tudo aquilo que Ele nos prometeu através da fé e em pedido de oração. Vocês estão calados demais. Creia nisso. Sabe, estabeleça a sua fé de tal maneira que você vai trazer o sobrenatural para a sua vida. Isso não é conversinha de pregador, não, amados. Está escrito na palavra. Então, você precisa crer no que está escrito. Não sou eu que estou falando. Ele está dizendo que a aliança que você tem agora em Cristo Jesus é maior, é superior àquelas do passado. Ei, eu quero falar para você que é do passado conseguiram coisas grandiosas. Imagine-a com Cristo. Você é capaz de obter coisa extraordinária no nome de Jesus. Sabe o que a gente precisa? Ser ousado na fé. Quando a gente tiver essa ousadia, sabe como Jesus chegava? Jesus não chegava com muito isso, como a gente às vezes vai orando tanto, isso. Não, olha, Jesus dizia assim, sai esse mal. Dizia só assim. E se os demônios
estivesse ali, tinha que obedecer a ele. Se era cura, tinha que acontecer milagres. Até o morto, ele disse, só tocou no esquife. E ele se levantou. Sabe, porque ele entendia que tinha um poder sobrenatural. E esse poder está dentro de mim e de você. Basta você crer que este poder está para manifestar qualquer coisa que você quiser. O problema é que a gente não entende que Deus está dentro de nós e que você é poderoso nele. É uma aliança, um pacto que ele fez comigo e com você. Compreenda isso, entenda quem você é em Deus. Busque mais esse poder especial para fazer as coisas que ele nos ordenou fazer. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Não foi assim que ele disse? Mas ele disse o nome de quem? O nome dele. Não tem outro nome que possa fazer qualquer milagre, senão no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio e as coisas vão acontecer. Porque esse nome, amado, ele está acima de todo nome. Todo nome. Câncer é um nome? Quem é o nome maior do que o câncer? O nome de Jesus. Qualquer doença, qualquer enfermidade. E por que não acontece, pastora? Porque você não está usando a fé do tipo de Deus. E como é essa fé do tipo de Deus? Como estava escuro, como foi que Deus disse? Haja luz? Disse simples assim, aconteceu? É assim que Deus quer que você diga. É assim que Deus quer que você fale na sua casa. Haja e vai haver. Creia e vai ser como você crê. Essa fé tem que ser gerada dentro de nós. Precisa manifestar esse poder em tua vida e na minha vida. Amém? Nós somos poderosos, querido, em Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim. Eu vou deixar vocês abrir para você ver como Deus é bom para nós. 1 Pedro, eu não quero passar do horário, tá? 1 Pedro 3,18 diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzirmos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Jesus morreu o quê? Para nos conduzir a Deus. Olha só, nos conduzir. Antes, Deus ia ao encontro do homem ali no Éden, conversar com ele na hora nona. Toda tarde, no finalzinho da tarde, lá ia Deus conversar com Adão. Sabe o que é uma conversa? Aquele diálogo que a gente agora chama de oração? É a mesma conversa. Agora, o que foi que Cristo fez? Depois que Adão quebrou a aliança. Ele nos conduziu a Deus. Você é conduzido a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que poder maravilhoso. É só você crer nisso. E você está aqui porque você crê. Amém? Hebreus 4,16. Olha que maravilha o que diz em Hebreus 4,16. Todos abriram aí? Diz assim, ó. Acheguemo-nos, vírgula, portanto, vírgula, confiadamente, vírgula, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Qual a ocasião que você quer receber de Deus uma graça? Às vezes acontecem as coisas nas nossas vidas para que a gente vá o quê? Ao socorro dele. Peça a ele, porque é na ocasião oportuna. Então, quando precisa ter uma oportunidade, você vai diante de Deus pedir.
na tua ocasião oportuna, que você precisa, Ele está ali te esperando. Ele está junto de você. Amém, queridos? Então, Ele é maravilhoso. Então, Ele nos concede essa misericórdia de achegar-nos a Ele em uma situação oportuna. Então, você tem oportunidade, ei, fala com Ele. Está precisando, fala com Ele. É isso que Ele quer ouvir de você e de mim. Ele quer só ouvir a gente falando com Ele. Não esqueça que Ele ia até o homem. Mas Ele diz aqui, ó, acheguemos-nos. Agora quem tem que se achegar é você. Quantos estão entendendo? Lá no jardim, Deus ia. Agora é você que tem que ir. Lembra aquele texto que diz, abra a porta do quarto, fechada em secreto, ora ao Pai que está em secreto? O quarto não precisa ser uma porta trancada. O teu secreto é você aqui entre você e Deus. É o teu secreto. Então agora é você que precisa se achegar a Deus. Você precisa buscar Ele para receber o que você quer. Você precisa se entregar a Ele por inteiro. Mergulhar na presença dEle. Acheguemos, portanto, com que? Confiante. Confiando nele. Se achegue a Ele com confiança e Ele vai responder a sua oração. Amém? Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Romanos 8:34 diz assim, e Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Mas não dá para alguém interceder. Por exemplo, existem pessoas que chegam ali no centro de saúde com um problema para resolver e eles não têm acesso direto ao médico. O que eles fazem? Como tem um conhecimento, às vezes, comigo, chega lá e diz assim, olha, eu queria ver se a doutora fazia isso aqui para mim e tal. O que eu faço? Olha só. Assim também é na nossa vida, é um conhecimento. Então, você vai e chega diante, olha, doutora, eu estou com essa pessoa assim que precisa só que a senhora dê um carimbo aqui para ele renovar a receita, a troca de fralda, um relatório. E aí, ela vai lá e só carimba. Por quê? Alguém intercedeu, intermediou. Então, quem é esse nosso intermediador? Jesus Cristo. Ele é o nosso intermédio. Amém? Ele intercede por nós. Está escrito assim na sua Bíblia? Então, Jesus é o nosso intercessor. Ele intercede. E aí você pediu aquilo que queria e não consegue, e aí não sabe nem expressar. Você diz, olha, Senhor, eu não sei expressar bem, mas eu preciso que o Senhor interceda. Então, o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai orar, Jesus vai interceder por mim e por você, naquilo que você deseja. Então, busque ao Senhor, prossiga em conhecer Ele. Não falte aos cultos por coisa boba, não, mas só falte para o culto se você não der conta. Se você não der conta, você não venha, porque você não vai fazer sacrifício de tolo. Deus não quer isso de você. Mas Ele quer que você se esforce. Ele diz, se esforçai, porque estreita é a porta e larga é a porta da perdição. Então, requer de você que saiu do trabalho, que veio aqui, um esforço para aprender essa palavra. Mas eu quero dizer para você que essa palavra traz resultado para as nossas vidas. Quando nós colocamos ela em prática, traz resultado. Então, você não está perdendo tempo aqui. Você está ganhando conhecimento de Deus para avançar num futuro melhor. Amém? Vocês estão comigo? Vocês me amam? Amém. Glória a Deus. Estão aprendendo? E a gente vai continuar aqui, só no texto, ainda tem alguns minutinhos. Portanto, nesta aliança, a maneira pela qual devemos orar é ao Pai, em nome de... Muito bem. Nesta nova aliança feita por Cristo, nós oramos ao
Quem é o Pai? Deus, que é o teu Pai, que é o Pai de Jesus, tá? Você pode chamar ele de Pai, não precisa dizer só Deus, não. Você pode chamar ele de Deus, pode chamar de Pai, pode chamar de Paizinho, não tem problema. Mas não esquecer de dizer o nome do Filho. Não pode esquecer do nome do Filho. Quem é o Filho? Então, Jesus é quem vai selar a tua oração, amém? Não esqueça disso. É para agradecer? Agradeça em nome de Jesus. É para pedir? Peça ao Pai em nome de Jesus. Pastor, e eu posso orar diretamente com Jesus? Não, ele está dizendo que tem que ser ao Pai. Foi assim que ele disse. Ao Pai, em nome. Amém? Vocês aprenderam agora? Agora a oração de vocês vai ser melhor, né? Então o Pai, olha, amados, ele está prontinho para ouvir você. Prontinho. Doidinho assim, ó, esperando só você dizer, ai, socorro, papai. E ele, estou aqui. Sela a carta. Sela a tua carta. Sela a tua oração com o nome de Jesus. Diz em nome de Jesus. E creia. Creia nessa oração. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas se aquele homem pensa que olhando assim, ele olha, é aquele homem que pede, olha no espelho. Se você olhar para o espelho, você colocou o batom, principalmente mulher, depois nem sabe como é que estava, né? Ela tem que estar com um espelho toda hora assim para ver se está borrado, se está... Ele diz que não suponha tal homem que vai receber coisa alguma do Senhor. Se você duvidar, se você não crer, não vai receber de Deus. Só recebe quem crê. Milagres é para quem crê. Cura é para quem crê. Finanças é para quem crê. Salários bons é para quem crê. Contas pagas e dinheiro sobrando é para quem crê. Quem crê verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Apartamento é para quem crê. Casa é para quem crê. Amém? Peça ao Pai em nome do Filho que é Jesus Cristo. Aleluia! 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: portanto, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Este mediador é Cristo Jesus. Não tem outra forma de receber a tua herança. Não tem outra forma de Deus ouvir a tua oração, senão por meio de Jesus. E aqui nós vamos finalizar, lembrando dessa passagem, de que Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto para receber de você aquele oi, Deus. Como o Senhor está, meu Deus. É bom estar na tua presença, Senhor. E Ele está pronto para dizer o que você quer, meu filho. Ele só quer escutar você. E aí você diz o que você quer. E aí você sela a carta. E o selo da carta é em nome de... Se coloque de pé.